Então, era muito desqualificado. Ah, é autismo leve. Que a gente até brincava, leve que de leve não tem nada, porque para cada família é uma luta diferente. Aquela criança apresenta dificuldades diferentes, que vamos dizer, menos suporte, mas com muitas dificuldades. Mas, né, em termos técnicos aí, esse grau é baseado no nível de suporte que a criança precisa. Quanto mais suporte, cada família, cada mãe, cada pai recebe de uma forma diferente. Vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Como eu falei, eu não sabia o que era o autismo. Eu sabia o que era o autismo bem superficialmente. Tipo o caso do Luca, ele é nível 1, ele não tem algumas características que as pessoas percebam tanto. No caso de uma criança que precisa de mais suporte, às vezes a criança autista faz estereotipias, se chacoalha as mãos, faz sons, estereotipia vocal, faz bastante som. Então, essa família sofre sim preconceito, porque essa criança não é chamada para festinha. Olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Palavra de Vida, aqui pela rádio New Life Web, também pelo nosso canal no YouTube New Life Web e também pelas nossas plataformas de podcast. Muito obrigado a você sempre pelo carinho e também pela audiência. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aí o seu joinha, deixe seu comentário, para que o YouTube possa entender que o vídeo é relevante e também, né, mostrar, espalhar para outras pessoas. E o assunto de hoje, com certeza, vai abençoar rica e poderosamente a sua vida, com informação, com conhecimento, né, com orientação. Pode ter certeza. Fica aqui com a gente. Bem, ao meu lado está ela, como sempre, Tati Misael. Como vai, Tati? Olá, Cláudio. Graças a Deus, tudo bem. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por isso Amém. nós somos gratos, alegres, felizes, porque o Senhor é bom a todo tempo. E como Ele prometeu, Ele tem estado conosco todos os dias, né? Amém. Glória a Deus por isso. Isso aí, semana bênção pura, sem mistura. Bênção pura sem mistura, muito trabalho, Aí sim, né? né? Aí sim. E gratidão a Deus sempre, né? Deus tem feito maravilhas, né, É Tati? verdade. Amém. Mais do que merecemos, porque não somos dignos de nada, É né? verdade, É é verdade. graça imerecida. Obrigado, papai. Bom, você já sabe, quando nós estamos nessa tela, inclusive, né, essa semana, esse mês, nós estamos recebendo muitos convidados. E nessa tela é convidado sim, mas quem vai apresentar, né, a nossa convidada, fique com as honras, dona Tati Misael. Ela é uma pessoa de um coração imenso. Hum, E eu quero convidar, né, a tia Aline Gaspar para estar alô. conosco aí juntinho na telinha aqui da New Life Web, Uhum. né? Tia Aline, muito obrigada por você estar aqui, Eu que nos agradeço, abrilhantando. é uma honra para mim. Muito obrigada a vocês. E para quem está acompanhando, fala para a gente quem é tia Aline. Então, vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo coração gigante. Eu sou a Aline Gaspar, né? Casada, mãe de 3 filhos e acompanhante terapêutica também, certificada pelo Instituto Singular, membro da IPR Cape Cod Church, com muito amor e com muito carinho, e líder do Ministério de Inclusão, ali no nosso Ministério Infantil. Amém, glória a Deus Glória a por isso. Deus. Bem, só quero então, antes da gente entrar aí nesse bate-papo muito importante de hoje, no último dia 2 de abril, né, foi o Dia Mundial, né, da conscientização do autismo, né? Nós queríamos ter tido a presença da Aline Gaspar antes aqui, mas a gente não conseguiu trazê-la antes, mas esse programa vai ficar aqui na internet para você ver quantas vezes você quiser. E, na verdade, o dia de conscientização, eu creio, né, pelo que eu estudei um pouquinho,
são todos os dias, né? De conscientização, de orientação. Mas, Tia Aline, fala da importância desse dia, do que foi esse último dia 2 de abril de conscientização. Foi diferente esse dia na sua vida, na vida da sua família? É um dia onde há realmente um grande movimento, né? Não só na presencial, nas redes sociais em geral, mas como você mesmo disse, na nossa vida de família que temos alguém com necessidades especiais, alguém com diagnóstico de autismo, é celebrado todos os dias, né? A gente trabalha para trazer essa conscientização todos os dias. Então, existe essa simbologia do dia 2, para que exista uma data, para que seja falar sobre isso, mas na nossa vida são todos os dias, o dia da gente falar sobre autismo, levar a conscientização, porque nós queremos, sim, um mundo melhor para os nossos filhos. Para quem não sabe, a tia Aline tem o Luca, ele foi diagnosticado com autismo. Quantos anos, tia Aline? Ele tinha 2 anos, né, de idade. Hoje ele tem 8 anos. Quando ele recebeu o diagnóstico, ele tinha 2 anos de idade. E a gente tem visto a evolução, né, do Luca, cada dia mais inteligente. E, tia Aline, uma coisa que me chama muita atenção, eu não sei se eu não prestei atenção, ou o número está crescente de crianças com autismo, porque eu não ouvia falar tanto sobre o autismo como eu ouço agora. Antes de você responder, Tia Aline, eu estava vendo uma pesquisa, 35% do número de autistas no Brasil, né, foi descoberto no meio da pandemia. Encaixando na pergunta da Tati, eles foram descobertos ou a sociedade começou a observá-los? Eu creio que é exatamente isso, Cláudio, porque antigamente a gente via essa criança, porque o autismo ele existe 3 níveis de autismo, né? 1, 2 e 3. É baseado no tipo de suporte que a criança precisa, a quantidade de suporte que a criança necessita. Quanto mais suporte, né, ela se qualifica para nível 2, 3, menos suporte, nível 1. Então, se fala muito hoje, tem gente que até fala, nossa, virou moda o autismo, né? Porque vê demais o autismo. Mas, na verdade, não é que virou moda, é que realmente, baseado na conscientização, na informação, abrir os olhos das famílias para que elas pudessem enxergar aquelas características na criança. Então, aquela criança que antigamente era vista como uma criança tímida, uma criança que não socializava, que tinha, às vezes, assim, ela tem um gênio difícil, ela gosta de brincar sozinha. Hoje sabemos que não é isso, que ela pode sim estar dentro do espectro autista. Então, não é que aumentaram os casos, mas que realmente hoje existem mais diagnósticos, né? Profissionais mais capacitados para poder fazer essa avaliação e dar o diagnóstico, e familiares também com os olhos mais atentos para levar para um especialista e ver se realmente ele tem ou não, a criança tem ou não um diagnóstico de autismo. Perfeito. E Tia Aline, você falou, né, autismo 1, 2 e 3, né? Qual é a diferença, né? Como é que se classifica essa questão autismo 1, 2 e 3? Então, é baseado no nível de suporte que essa criança precisa. Quanto mais suporte ela precisa, é como se fosse, né? Ela vai aumentando o grau. A gente não se pega muito em grau, sabe? De falar por verdade, é necessário o especialista colocar ali um grau, mas nós, famílias, não nos importamos muito com isso, porque antigamente se falava não nível 1, 2 e 3, mas médio, moderado e severo. Então, era muito desqualificado. É autismo leve. Que a gente até brincava, leve que de leve não tem nada, porque para cada família é uma luta diferente. Aquela criança apresenta dificuldades diferentes, que vamos dizer, menos suporte, mas com muitas dificuldades. Mas, né, em termos técnicos aí, esse grau é baseado no nível de suporte que a criança precisa. Quanto mais suporte, quer dizer que ela está no nível 2, 3, menos suporte. Hoje, tipo o Luca hoje. O Luca, quando ele teve o diagnóstico, ele foi diagnosticado do nível
1 a 2, que na época de leve a moderado. Após anos de terapia, muita intervenção, hoje ele está no nível 1. É o nível que precisa, supostamente, de menos suporte. Perfeito. E como são, assim, como eu identifico que a minha criança ela tem algum desses níveis? Qual é, assim, como observar isso? É dificuldade no aprendizado? Você falou da timidez. É na hora de se alimentar? Como que eu posso ter essa observação para ter essa noção se meu filho tem ou não o autismo? O diagnóstico de autismo, eu falo que é um diagnóstico que eu recebo muitas mães que vêm me procurar. Meu filho não fala, será que tem autismo? Meu filho também não gosta de brincar com outras crianças, será que tem autismo? E o autismo não se resume em uma só, isolada característica. É um conjunto, por isso que tem que ser muito bem avaliado. Mas existem pontos de alerta, né, que os pais podem ficar atentos. Seriam mais ou menos o quê? Atraso na fala existe em algumas situações, não em todas. A criança que gosta mais de brincar sozinho, que não faz questão de brincar com outras crianças. Vamos dizer, você vai num parquinho. O natural de outra criança é o quê? É aproximar de outras, né? A criança autista, geralmente, ela prefere brincar sozinha. É a criança que tem dificuldade em ambientes cheios. Eu lembro que o Luca, eu nem imaginava nem o que era autismo. E o Luca era pequenininho. Eu ia em aniversário, festas de aniversário. E eu sempre fui muito pontual. Então, se era marcado 6 horas eu estava lá. Em ponto, eu estou lá na frente já da porta. Então, eu pegava um ambiente vazio. Então, o Lucas chegava muito bem. Mas conforme o ambiente ia enchendo, o Lucas começava a chorar no meio da festa. E chorava e ficava inquieto. Muitas festas de aniversário eu vinha embora no meio da festa, porque o Lucas não conseguia. Então, hoje eu entendo que tinha ele tinha muita sensibilidade sensorial, que é luzes, cheiro. Vai na festa, tem muito cheiro de comida, né? Forte. Muitas vozes, muitas pessoas falando. Imagina a hora do parabéns. Muitas palmas, né? Gritos. E isso realmente, para algumas crianças, não para todas. A gente fala que quando você conhece um autista, você conhece aquele autista. Você não conhece todos os autistas. Então, o meu filho tinha essas dificuldades que eu consegui enxergar. Mas outras crianças vão se dar muito bem com o diagnóstico de autismo no ambiente cheio, mas apresentam outras dificuldades. Né? Mas os pontos, quando a criança é pequena, mais é isso mesmo, ela não aponta às vezes. Né? A criança, geralmente, ela quer uma coisa, ela já começa a apontar. A criança, quando ela não aponta, também é um ponto que você tem que observar. Brinca com brinquedos de maneira inapropriada. Por que a gente fala de maneiras inapropriadas? Se a criança pega um carrinho, o que ela vai fazer? Brum, crash, bateu, né? E a criança com autismo, ela vai virar o carrinho e ela vai ficar na rodinha e vai ficar um tempão ali rodando aquela rodinha. Vai abrir e fechar a portinha, vai ficar um tempão ali. Então, ela precisa ser trabalhada essa imaginação. Então, são pontos que é uma junção de várias coisas. Mas a dica que eu dou é assim, coração de mãe sabe quando algo está errado. Sabe. Então, se a mãe está com dúvida, procura um especialista. Não custa nada, né? Porque se a criança vir a ter o diagnóstico, o quanto antes ela começar a receber as intervenções, melhor. Até os 5 anos, a criança tem que ser muito trabalhada por causa da neuroplasticidade. É onde ela realmente vai trazer muito efeito essas terapias. Após isso, vai trazer também, mas não tanto quanto a resposta não tão rápida quanto quando ela era na primeira infância. Então, tem dúvida, procura. Se tiver autismo, vamos para a luta, vamos para as terapias. Se não tiver, vai dar paz no seu coração, você, né, pesquisou, você foi atrás, tá tudo bem, amém. A Tia Aline fala com muita propriedade em questão de pesquisar, porque a Tia Aline realmente abriu mão de muitas coisas na vida dela, de muitas oportunidades, a gente que acompanha, né, para tratar do Luca, e hoje
A tia Aline é um braço para muitos pais, muitas mães que não sabem lidar com essa situação, e a tia Aline tem ajudado muitas pessoas. E um dia ela teve como mãe de autismo apenas, e hoje, né, ela está servindo a comunidade e tem feito um trabalho de excelência nessa área, né? E eu fico muito feliz de ver o sucesso da tia Aline, porque eu pude acompanhar um pouco a dedicação dela, né? E é muito bom quando a gente vê o reconhecimento desse trabalho. Amém. Tia Aline, nós estamos conversando, né? Você que está chegando agora com a Aline Gaspar, ela é membro da Igreja BR Cape Cod, né, que teve um momento todo especial que ela vai falar mais à frente, nesse mês de abril, né? Dia Mundial de Conscientização do Autista, e ela está batendo um papo, trazendo orientação, né? Mas a Tia Aline, ela não foi sempre assim, né? PhD no assunto, como a Tati bem falou. Mas antes dela falar dessa situação que hoje ela está vivendo, eu gostaria de perguntar para ela, porque ela já até citou em alguns momentos, como mãe de autista, como foi saber da notícia? Como foi, né? Assim, Lucas, né? Ele é autista, né? Como é que foi a situação? Como é que você recebeu a notícia? Qual foi o seu impacto? Passa esse pouquinho para gente. Cada família, cada mãe, cada pai recebe de uma forma diferente. Vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Como eu falei, eu não sabia o que era o autismo. Eu sabia o que era o autismo bem superficialmente por filmes que a gente vê, né? Mas geralmente, antigamente, os casos de autismo só era falado quando era severo. Realmente aquela pessoa que era dependente, que ia ser dependente para o resto da vida, dos pais ou de alguém. E eu comecei a ver que o meu filho estava desenvolvendo de uma forma diferente, porque eu sou mãe de 3, ele é o meu caçula, e eu vi esses sinais que eu comentei agora atrás, mas outros também, porque é muito amplo esses sinais. E eu falo que a pior fase para mim foi a fase da dúvida, sabe? Ele começou a fazer fono, porque ele estava com atraso na fala, e eu comecei a ver, ele começou a enfileirar objetos, e eu fui para o Google, né? Criança que enfileira objetos. Aí deu aquele monte de coisa, autismo, 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 autismo. Aí me veio à mente, autismo é aquela pessoa muito dependente. Não, meu filho não é. E aí comecei a pesquisar sobre. E confesso que a pior fase para mim, porque demorou 3 meses para eu conseguir uma avaliação. A pior fase para mim foi a fase dessa espera e da dúvida. Foi de muito sofrimento, eu confesso, porque é algo que eu não conhecia, e que eu não sabia se realmente ele tinha ou não. Então, para mim, o maior sofrimento foi essa fase de espera. Quando eu tive o diagnóstico, né? Eu estava em mãos com o diagnóstico do Luca. Foi sofrido, sim, não tem como não ser, mas também foi libertador, porque aí existia um caminho. Ok, ele tem isso. O que é necessário fazer para ajudar ele? Então, assim, a gente respeita, porque tem pessoas que na fase da espera não sofrem e sofrem após o diagnóstico. No meu caso, eu sofri pela espera. Depois do diagnóstico, eu arregacei as mangas e vamos para a luta. Então, foi mais fácil. Que aí você já sabia com o que você estava lidando, né? Exatamente. Por mais difícil que seja, você tem um caminho. É isso que ele tem, é essa terapia que ele precisa fazer, né? Agora, quando você está no escuro, você não sabe nem o que ele tem, para mim foi a fase mais difícil. E o Luca, como reagiu a esse tratamento, a essas terapias? Terapia. Geralmente, a terapia mais usada hoje para crianças com diagnóstico de autismo é a terapia ABA. É uma terapia que ela trabalha a área comportamental da criança. E imagina a gente mudar um comportamento, é difícil, não é? Com certeza. Então, o Luca, ele tem muita rigidez. Então, ele gosta muito de rotina. A rotina é tanta inflexibilidade que ele tem. Hoje, não tanto mais, mas no começo era que eu não podia trocar o tapete da sala. Porque o tapete da sala sempre foi aquele, não pode ser diferente. Né? Trocar cortina, qualquer mudança traz esse desconforto e a criança se desregula.
como eu disse, sempre falando que cada autista é diferente. Estou falando no caso do Luca. Uhum. Então, quando você trabalha mudança de comportamento, teve dias muito difíceis. Teve terapias que era ele chorando de um lado e eu chorando do outro. Uau. Mas eu sabia que era o melhor para ele. Então, quando eu vejo o Luca hoje, da maneira que ele está com dificuldade ainda? Está. Porque, diante aos olhos da medicina, o autismo não tem cura. Ele é para o resto da vida. Então, a pessoa, a criança, vai se tornar ali um adolescente, um adulto, ela vai aprendendo a lidar, a se conhecer e como saber lidar com aquilo que ela está sentindo. Mas, diante aos olhos da medicina, não existe cura. Né? Então, foram momentos complicados, tipo hoje o Luca, ele ainda tem muita dificuldade alimentar, ele não tolera texturas de alimento, então ele não come como a gente, arroz, feijão, uma carne, uma salada. Ele não tem esse tipo de alimentação, porque ele não tolera ainda, porque em nome de Jesus ele vai tolerar um dia. Amém, eu creio. Eu tenho muita fé que um dia ele vai tolerar. Uhum. Mas, então não é que ele teve dificuldade lá atrás, mas ele ainda continua nessa batalha. Uhum. Tia Aline, o tema desse ano da campanha de conscientização estava o lugar do autista é em todo lugar. Sim. E aí, como definir isso? É algo que me emociona muito, porque hoje os olhos da humanidade estão mais voltados a essa causa. Antigamente, os pais se escondiam dentro de casa, porque o autista ele era para ficar em casa, né? O autismo ele tem uma dificuldade, os pais, a família sofre muito porque ele não tem características físicas. Não é igual a síndrome de Down, que você bateu o olho e você fala, essa criança é uma criança com necessidades especiais. Isso já gera uma empatia, né? No caso do autismo, não tem cara. O autismo não tem cara. Então, as crianças eram vistas como desobedientes, aquela criança que se jogou no chão no meio do shopping, se fosse meu filho, já ia apanhar. Se fosse meu filho, não faria isso. Isso deixava a família constrangida de sair de casa. Então, essa frase, esse tema é maravilhoso, porque hoje é o que o lugar do autista. Onde é o lugar do autista? Dentro de casa? Não. O lugar do autista é em todo lugar que ele queira estar. Né? Uau. Bacana. Tremendo. Tia Aline, nesses dias eu estava em um ambiente escolar e eu vi uma criança se jogando no chão, você falou aí, né? Uhum. E juntou alguns professores tentando que ele não se machucasse. E aí, geralmente fica a placa do stop, né? Quando está colocando as crianças dentro do ônibus. E chegou um momento que a motorista até tirou a placa, porque estava se estendendo muito tempo ali, né? E a minha oração, dentro do que a gente já tem acompanhado, foi que o Senhor fortaleça esses pais de sabedoria, né? E gratidão, né? Por causa dos nossos filhos, né? E a gente sempre pede a Deus muita orientação aos pais para ter amor, carinho, né? Porque eu acho que é uma pessoa especial cuidando de outra pessoa especial, né? E como você avalia esse tratamento? Como que as famílias reagem? Você reagiu? Você foi pesquisar? Você foi buscar tratamento? É sempre assim ou há uma resistência? Cada caso é um caso, né? No meu caso, eu fui realmente estudar sobre. Eu fiz 2 anos de intervenção precoce em crianças com autismo, para eu saber ajudar o meu filho. Tirei, né, o meu certificado de acompanhante terapêutico, que é aquela pessoa que acompanha essas crianças na escola, mas que também pode ser na igreja, né? Que hoje nós não vamos só para a escola, mas para a igreja. Então, eu procurei me qualificar para ajudar o meu filho, mas Deus está me levando para outros caminhos. Não só ajudar o meu, como ajudar mais crianças. Eu louvo a Deus por isso, porque é algo muito gratificante para mim eu poder me colocar como instrumento nas mãos do Senhor e saber que Ele pode me usar para abençoar outras famílias. A gente pode entrar nisso depois, nesse detalhe. Mas existem famílias que, infelizmente, preferem. Eu não culpo essas famílias, sabe? Porque é um momento delicado, mas às vezes demora muito a aceitação,
mas a criança acaba sendo prejudicada, porque o tempo que os pais estão processando e aceitando aquilo, essa criança está sem tratamento. E aí ela vai agravando. Uma criança com nível 1, se ela não tiver o tratamento na hora certa, da maneira correta, ela pode regredir ainda mais. Em vez de progredir, ela pode ir ainda perdendo as habilidades que ela já tem. E isso é muito ruim e muito preocupante, né? Dentro até da pergunta da Tati, né, e da sua colocação, como foi, né, no seu caso, contar para a família, né? Falar assim, olha, o tratamento, né, pro Luca é diferente, é isso e isso. E qual a experiência que você tem, já que você entrou um pouquinho nessa questão de ajudar os outros, de uma família, um casal, de repente, né, tem um diagnóstico desse e contar para a família como é essa situação, como foi na sua vida e qual a experiência que você tem disso? Olha, eu vou falar por mim, vou falar por algumas famílias que eu já acompanhei. Não é regra, mas a Uhum. maioria das vezes a mãe enxerga e o pai é contra. Como eu falei, não é regra, mas Hum. a maioria, a porcentagem maior das famílias que eu acompanhei, o pai falar para a mãe: "Você tá vendo coisa onde não tem, para de procurar problema no menino", né? E graças a Deus isso não inibe as mães de continuar procurando ajuda. Não julgo, como eu falei, porque é falta de conhecimento. Como eu já tive um dia, o autismo severo, o autismo, você vê que é muito, muito nítido. Então, o pai olha para o seu filho e fala: Não, meu filho não tem, né? Mas, então, eu acho que assim, o primeiro passo, quando os dois não aceitam de primeiro, é um convencer o outro, que é importante os dois estarem na mesma visão. Uhum. Após isso, a criança teve diagnóstico, tudo certinho. Eu sempre fui muito comunicativa, muito aberta. Eu falei, e o diagnóstico do Luca veio em março, abril, mês da conscientização do autismo. Já juntei tudo e falei, meu filho é autista, já comecei a conscientizar todo mundo, conscientizar todo Uhum. mundo, e não tive nenhuma dificuldade com isso, mas eu acompanhei famílias que demorou de 1 ano a mais Uau! conseguir falar com a família, com os amigos, porque o processo foi mais lento de aceitação, Uhum. entendeu? Uhum. Mas eu, graças a Deus, não tive problema nenhum com isso, mas é algo assim, é uma luta, porque, como eu falei, o autismo não tem cara, às vezes a gente é visto como super protegendo nossos filhos, Uhum. porque quando a pessoa não tem conhecimento, o meu filho precisa de um ambiente separado, porque aqui está muito barulho. Ai, que frescura. Eu tenho que trazer a comida do meu filho, porque ele não come comida. Ai, meu Deus, se fosse meu filho, já estava comendo tudo. Uhum. Então, a gente começa a ter que se blindar dessas coisas para que isso não afete o nosso emocional. Porque se começar a afetar, a mãe ter uma criança com dificuldade também vai começar a sofrer emocionalmente. É Uhum. algo complicado, mas quando a gente coloca Deus ali no controle, confia, Deus vai nos dando o melhor caminho. Só para Amém. mim não perder o fio da meada antes da Tati fazer a pergunta dela, acho que encaixa até no que eu vou perguntar agora. Preconceito. Então, Existe? Você já sofreu preconceito? Ah, então, não. preconceito claramente assim, não, mas para Ele mim é veio uma forma de velado? preconceito. Ele veio velado? Você percebeu com o preconceito velado? Sim, com certeza. Principalmente quando ele era menor, que é o que eu falo dessa parte de comportamento. Eu acho que no país que a gente está, né, aqui nos Estados Unidos, Uhum. é um pouco melhor, eu acredito, pelos relatos que eu acompanho de mães do Brasil, que Uhum. lá elas sofrem mais com preconceito. Aqui eu acredito que é menos, mas às vezes vem dessa maneira, frescura. Será que vai convidar para festinha? Será que essa criança vai saber se comportar? Tipo o caso do Luca, ele é nível 1, ele não tem algumas características que as pessoas percebam tanto. No caso de uma criança que precisa de mais suporte, às vezes a criança autista faz estereotipias, se chacoalha as mãos, faz sons, estereotipia vocal, faz bastante som. Então, essa família sofre sim preconceito, porque essa criança não é chamada para festinha, essa criança não é chamada para brincar na casa do amiguinho. E, infelizmente, isso acontece de uma forma
bem camuflada, mas acontece sim. Até porque, assim, essa forma como você estava falando de uma característica do autista, né, que é ficar, né, chacoalhando, eu não sei se ela é muito, né, eu sou ignorante, né, no assunto, mas, né, até que você possa esclarecer pra gente, são muitos casos desse tipo ou, já se tem outros tipos de casos, de características, melhor dizendo, do autista? Tipo assim, ele é olha, esse menino é muito inteligente, exemplo, né? Esse menino é muito inteligente, é tudo organizado, é tudo direitinho, a roupa dobradinha, tudo. Qual é a característica que chama mais atenção, Tiane? Então, uma coisa que as pessoas falam muito como uma forma de consolo, vamos dizer assim, quando você fala: "Meu filho é autista", mas os autistas são muito inteligentes". Não, existem casos e casos. Existem autistas com de deficiência intelectual, que precisa de muito suporte, que não na escola não acompanham a turma. E existem aquele tipo Luca mesmo, meu filho, que tem o QI acima da média. Ele realmente ele é muito inteligente academicamente falando, mas ele tem dificuldades na socialização. Então, não tem como falar, não tem como consolar falando que ele é inteligente, entendeu? A Uhum. criança, não, mas ele é extremamente organizado. O Luca, ele divide o quarto com o Nicolas. Eu entro no quarto, falo, passou um furacão aqui? Eu olho, a bagunça é só do Nicolas. Porque o Luca, ele pega um brinquedo, ele brinca, ele guarda. Ele vai colorir, ele pega o papel, o lápis, colore, guarda tudo. Então, ele tem essa característica mesmo. Mas esse tipo de características a gente só vê dentro de casa, né? Fora, dentro da igreja, você não consegue ver muito, mas as estereotipias você consegue ver, essas de flapping, né? Uhum. Mas eu vou explicar para vocês o porquê, então, Uhum. das estereotipias, para ficar bem claro. Uhum. Uma criança num ambiente cheio, vamos dar um exemplo, uma criança vai para a igreja, está no louvor, no período do louvor, muito som, muito estímulo sensorial, ela tem dificuldade com isso. Ela se desorganiza por dentro. Como que ela vai tentar se organizar? Se Nossa. chacoalhando, tampando o ouvido. Por isso que a gente usa algumas ferramentas aí para ajudar nessa hora, mas se não tem, às vezes a criança bate no amiguinho do lado. Ai, que criança agressiva. Não, ela não sabe como lidar, como se organizar, e ela explodiu. E ela explodiu empurrando um amiguinho para passar, entendeu? Uhum. Nossa. Estamos conversando com Tia Aline Gaspar, ela é membro da igreja IPR Cape Cod, aqui nos Estados Unidos. Hoje nós estamos falando de autismo. Nós tivemos aí o último dia 2 de abril, dia da consciência, dia mundial, né, no mundo inteiro, da consciência em relação ao autista. E estamos batendo um papo aqui. Se você está chegando agora, volta lá no vídeo, veja todo o vídeo que tem muita informação e orientação, principalmente em amor para a sua vida. Tati? Você falando essa questão do intelecto, né? Eu lembro que o Luca, ele conhece a história do Titanic. Até teve um aniversário que eles montaram meio que um barco, um navio, né? No corredor, para quando ele saísse, ele se deparasse, né? Sim. E ele conta toda a história, né, Tia Aline? Há uma característica do autismo também é o hiperfoco. Então, a criança autista ela tem o hiperfoco em alguma coisa. O Luca é no Titanic. Né? Hum, Tem crianças que têm planetas, e quando ele tem esse hiperfoco, eles dominam esse assunto completamente. Então, o Luca, ele sabe tudo da história do Titanic. E não é a história do filme, é a história real. Ele assiste documentários, ele sabe o ano em todas as cidades que parou o navio, quantos dias andou o navio até afundar, que lado que bateu o navio. Eles são tão detalhistas que uma vez eu chamei uma professora de pintura para dar aula para ele. Eu falei, o primeiro dia de aula, eu falei, traz uma foto do Titanic, porque né, é uma maneira de chamar a atenção dele. A uhum, gente tem que usar esse hiperfoco para conseguir colocar eles em algumas situações. Então, eu não sabia se ele ia querer pintar, eu falei, mas o Titanic ele vai. Então, traz o Titanic. A foto que ela trouxe era o Titanic batendo no iceberg do lado errado. E ele não queria pintar de jeito nenhum. Nossa, Nossa. Estava do lado errado, estava do lado errado, não foi desse lado que bateu. Uhum.
Então, ele sabe tudo mesmo do Titanic. Agora tem crianças que sabem de dinossauros, de planetas, de qualquer outro assunto. Mas é o interesse que é deles mesmo em pesquisar, né? Nunca falei nada de Titanic para ele, a não ser agora que ele fala sobre o assunto, a gente conversa. Mas ele que tratou de pesquisar tudo, de saber. Ele chega contando cada coisa para mim. Olha, ele passou mal esses dias, né? Foi para o hospital, e enquanto a gente estava lá, ele no hospital, ele estava na cama conversando, e aí a mulher que chegou para fazer o registro era a canhoteira, né? E aí ele, mãe, você sabia que não sei quantos por cento da população mundial é canhoteira? Eu falei, gente, onde que esse menino aprende essas coisas? Então ele é muito interessado em pesquisar muito. Legal. Tem uma curiosidade sobre o Titanic, que fala que o primeiro sinal de rádio foi para Cape Cod, que chegou de socorro, de SOS. Depois eu vou perguntar para ele. Pergunta para ele, porque ele sabe Vou tudo. perguntar. Aline, como é que nasceu o desejo no coração de abençoar outras vidas, de ser esse farol nesse assunto, principalmente aqui nos Estados Unidos, aqui em Cape Cod? Quando o Luca teve o diagnóstico de autismo, eu me senti muito sozinha. Apesar de fazer pouco tempo que ele teve diagnóstico, vamos considerar pouco tempo aí, né? 6 anos. Não era tão falado como é falado hoje, porque eu lembro que eu fui fazer uma busca no Google e não achei muita coisa. Eu queria achar mães para que eu pudesse conversar sobre isso, e eu não achei. Então, eu tinha uma página, eu trabalhava com personalizados para festa infantil. Eu escrevi na minha página: se você tem uma criança com necessidade especial, me procura. Eu quero conversar com você. E aí foram aparecendo mães. E aí foi quando deu início ao Special Love, que é um grupo de apoio a pais de crianças com necessidades especiais que a gente tem aqui no Cape Cod. Hoje nós temos mais de 50 famílias nesse grupo. Mas na época começamos com 8, mais ou menos. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu comecei a trocar experiências com essas mães, né? E eu vi que eu não estava sozinha. Eu conheci um grupo em Boston, que lá tinham 30 mães numa reunião que eu fui. Eu falei, uau, eu não estou sozinha nesse mundo, tem muitas pessoas que passam o mesmo que eu passo. E isso eu achei tão bom, poder trocar essa experiência, porque uma coisa é eu chegar para a Tati e falar, Tati, meu filho não come, ele dá ânsia de vômito. Você fala assim para mim, eu posso imaginar o quanto é difícil. Agora, você chegar para uma mãe que o filho tem a mesma dificuldade, a fala, eu te entendo, eu passo a mesma coisa que você. Você já tentou isso? Isso deu certo comigo. Então, é diferente. É uma troca de experiência, né? Troca de experiência. E você sabe que aquela pessoa realmente está te entendendo. Ela não está imaginando o que você passa, ela sabe o que você passa, né? Então, nós começamos esse trabalho do grupo de apoio à paz. Aí, o Luca foi crescendo um pouco mais. Quando o Luca, antes mesmo de ter o diagnóstico, ele já não ficava com ninguém, não ficava no colo de ninguém. Eu sempre fui muito ativa na igreja, né? Muito ativa. Participava de vários ministérios, cantava, ministério infantil. Onde me chamava, eu estava lá. Eu gosto de fazer a obra. E, de repente, eu me vi numa situação, meu filho não fica com ninguém. Você não pode segurar meu filho um pouquinho? Ele chorava. Não dá, então dá de volta. Aí eu comecei, não vai dar para participar mais disso. Não vai dar mais para participar disso também, e disso também não. De repente, eu me vi não participando de nada. Né? E aí foi quando realmente eu começou a ver a necessidade de algo nesse sentido dentro da igreja, né? Que até então ninguém falava sobre isso. A inclusão hoje na igreja é um assunto supostamente novo. Claro que existem algumas igrejas que já fazem há algum tempo, mas que veio à tona e que as pessoas estão interessadas em começar ministério de inclusão, é algo novo. Quando a gente fala hoje de inclusão na igreja, as pessoas estão com a mente aberta, todo mundo está querendo começar. Mas vamos falar aí, então, de 4 anos atrás. Eu me vi numa situação que eu abri mão dos ministérios que eu participava, continuei fazendo bem pouco, mas para não parar, porque eu estar envolvida na obra é algo que arde muito no meu coração, e do meu marido também, né? A gente se conheceu na igreja, fazendo a obra juntos, e a gente ser obrigado a parar foi algo forte para a gente isso, porque não foi só eu que parei por um tempo, ele também foi obrigado a parar.
Porque chega naquele ponto de por que só eu vou parar? Não é justo, eu também quero, então vamos parar os dois, né? Uhum. E foi quando realmente veio a necessidade, diante a luta, de começar um ministério de inclusão na igreja. Mas não foi de uma hora para outra. Uhum. Hum. Mas antes de chegar na igreja, você trabalhou muito com pessoas, né, fora da igreja, né? Isso, né? Até com o grupo Special Love. E teve alguma história que te chamou mais atenção em todos os casos que você teve a oportunidade de acompanhar? Eu acompanho muitas famílias até hoje, né? Eu tenho os dois projetos, a Inclusão na Igreja e o Special Love. E o caso eu acho mais triste de que a gente vê é o divórcio, sabe? A luta é bem grande. Hum. Não é fácil você ter uma criança com diagnóstico onde você perde até a liberdade dentro da sua casa, porque as terapias são dentro da sua casa. Então, você tem que mudar a sua casa, mudar a rotina dos seus outros filhos, perde completamente a liberdade, porque sua casa sempre está cheia de terapeutas, e a família tem que estar muito bem estruturada. Uhum. E eu acho que o caso mais triste que eu acompanho mesmo, assim, os casos são o caso de a gente ver uma família sendo desfeita por falta de um suporte emocional, de um entendimento maior, sabe? São os casos mais difíceis. E na maioria desses casos da separação, né, da quebra da aliança, muitas das vezes por causa do problema autista ou outros problemas acarreta a esse problema, a essa situação do autismo. Não, eu acredito que seja essa. E muitas vezes essa carga não é justa. Sobrecarrega muito a mãe, que às vezes para de trabalhar, porque como o seu filho vai ter 5 horas de terapia no dia se você trabalha fora? Uhum. Então, às vezes, a mãe é obrigada a parar de trabalhar, sobrecarrega ainda mais o pai, que o pai tem que trabalhar mais. Você participar, como eu falei aqui no começo, você participar dessas terapias para o lado emocional da mãe não é fácil. Então, a mãe está emocionalmente abalada, o pai chega cansado, a criança entrando em crise, que teve um dia difícil. Essas famílias precisam de muito suporte, porque senão, infelizmente, começa a entrar em crise. E hoje em dia, no Brasil, existe uma pesquisa que realmente os casos de criança, famílias que têm uma criança com diagnóstico de autismo, aumentaram muito os casos de divórcio. Uhum. Triste, né? E em relação à questão, assim, você trabalha muito com imigrante. Tem Sim, muitos casos de autismo dentro da comunidade, né, de imigrante, seja brasileira e hispana? tem muitos casos mesmo. Mas é assim, que bom que estão sendo diagnosticados. Uhum. E esse é um país de, graças a Deus, que a criança tem muito suporte. Muito suporte. Não no caso eu tenho muito cuidado em falar isso, porque eu também recebo muitas mensagens de famílias do Brasil querendo vir para cá. Uhum. Porque ouvem falar assim: meu filho tem 30 horas de terapia AB em casa, porque aqui o governo faz isso, faz aquilo. Gente, tem que ter muita cautela para Sim. falar isso. Porque não é para todas as crianças. Se a Uhum. criança não é americana, se ela não está num processo de legalização, não é bem assim que funciona. A criança não vai ter acesso a todas essas terapias. Uhum. Perfeito, Tati. Porque se ela não nasceu aqui, ela tem o que no Brasil é tido como SUS, aqui é como seguro. E é limitado, Isso mesmo. né? E para a criança que nasceu no país, é ilimitado, ele pode utilizar de todas as áreas, diferente de quem não nasceu aqui. Tia Aline, esse trabalho, né, a gente tem acompanhado lá junto ao Ministério Infantil da Igreja PR, da inclusão. Como tem sido esse trabalho, como nasceu, né? Você disse até pela sua necessidade mesmo, mas conta um pouquinho como que aconteceu esse projeto junto ao Ministério Infantil. Então, a gente vai voltar lá para 4 anos atrás, que é onde eu estava passando por essa dificuldade. Igual eu falo, o Ministério Infantil da nossa igreja é maravilhoso, né? É algo incrível mesmo. Mas nós não tínhamos pessoas com conhecimento
para cuidar de uma criança com necessidade especial, no caso do autismo, né? Que tem que realmente estudar para entender, né? Porque até a hora a gente que é mãe que convive, a gente precisa estudar. Primeiro conselho que eu dou quando uma mãe pega o diagnóstico do filho, estuda sobre isso, que é importante. É muita informação. Então, eu fui começando a sair dos ministérios, a muitas vezes optar por ficar em casa, porque seu filho entra em crise, você não consegue ficar na salinha, você é obrigado a ficar no corredor da igreja o culto inteiro, e isso vai trazendo um desânimo, e você fala assim, eu prefiro ficar em casa, meu filho vai ficar bem, eu assisto o culto online, né? Não é o certo, não é o ideal, mas às vezes a gente se vê tão sem saída que a gente toma essa atitude. Isso me chamou a atenção nas mães que eu conhecia. Gente, essas mães não vão à igreja. Deve ser por isso. Elas não vão à igreja. Porque é difícil mesmo, né? Então, foi um dia que, quando a gente chegou no extremo mesmo, foi eu e meu esposo na frente do pastor e falamos, estamos entregando todos os nossos cargos, a gente não consegue, a gente vai cuidar dos nossos filhos, a gente vai dar apoio para eles, e quando eles estiverem bem, quando o Luca conseguir ficar, a gente volta a trabalhar na igreja. Isso trouxe muito sofrimento para nós. Como eu falei, a gente se conheceu fazendo a obra do Senhor, a gente sempre foi muito ativo e a gente se viu numa situação nova para nós. E nessa época o pastor falou para mim, falou, por que você não começa a fazer algo para ajudar essas famílias também, você e essas famílias, né, que passam por isso. Só que naquele momento eu não me senti preparada, porque emocionalmente, e também eu queria tornar o meu filho independente, porque como é que eu vou ajudar outras crianças, sendo que o meu filho está totalmente ligado a mim, precisando de ajuda. E eu não tinha alguém para falar assim, você pode ficar com ele para mim? Porque eu sabia que ele não ia ficar. E a pessoa não ia saber lidar com aquele comportamento que ele ia estar tendo. Então, 2 anos após isso, né, de eu ter entregue tudo, passou a pandemia. Enquanto isso, eu estudei bastante para conhecer outras síndromes, porque quando a gente fala de um Ministério de Inclusão, a gente não está falando só de autismo. A gente está falando de a síndrome de Down, autismo, ansiedade, hiperatividade, déficit de atenção, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? É o OCD aqui. Então, eu falei, para eu estar preparado, eu tenho que aprender sobre outros também. Aí eu estudei muito e cheguei para o pastor e falei, pastor, hoje eu estou pronta. Se o senhor abençoar, estamos prontos para começar o Ministério de Inclusão. E o pastor prontamente deu a benção aí, né? E hoje nós temos esse lindo ministério que me comove, que traz muita alegria aí. Amém. Aonde funciona esse ministério, né? Quem estiver acompanhando a gente agora, eu quero ir nessa igreja. Vamos supor que eu não sou da igreja, nós somos da igreja, né? Onde é a igreja? Onde funciona? Quais os dias? Quem eu procuro? Todas as informações possíveis para que a pessoa que esteja assistindo tenha aquela, assim, chegar em vocês assim o mais rápido possível. Parece até que, você falando assim, né? Mas eu ouvi um depoimento esses dias na igreja que veio pessoas de Boston, de longe, justo por causa desse acolhimento, né? E às vezes quando você fala assim, não, quem assim não tem uma situação, não vive uma situação dessa, fala, mas será que funciona? Funciona, gente, porque essas pessoas, elas querem ser acolhidas. A Aline contou uma experiência dela própria, ela não está falando que ela ouviu dizer, ela está falando que ela viveu. Então, é muito interessante a gente falar essa questão, né, todo esse conhecimento que a Aline está trazendo para a gente, né? E é muito confortante, eu vejo, para as famílias. Hoje eu conversei com uma mãe, foi muito interessante, que essa mãe falou para mim assim, Aline, eu não vou porque o meu filho é muito agitado, porque o meu filho ele gosta de subir no altar na hora do louvor, porque meu filho isso, porque meu filho aquilo, porque meu filho aquilo. Eu falei assim, nós estamos preparados para receber o seu filho. E ele pode ser agitado, ele pode querer subir no altar. Nós estamos preparados, nós temos uma equipe preparada para ajudar o seu filho. Yeah. E ele é muito bem-vindo.
Eu falei, o seu filho, ele não é rotulado de autista, então ele não pode isso, não pode isso. Toda criança é exploradora. Toda criança gosta de ir na bateria, de ir no violão, de andar em volta das cadeiras. Isso não é porque ela tem um diagnóstico, é porque ela é criança, né? E tá tudo bem. Então, eu falei, vai. Aí eu até falei para ela, por quê? Uma coisa que ela falou, nossa, eu nunca imaginei que a sua igreja era assim. Ela falou assim, a maior dificuldade que eu tenho é na hora do louvor, porque as crianças só vão para a salinha depois do louvor. Eu falei, não, não, não. Na nossa igreja, as crianças têm o louvor para elas. É tudo voltado para elas. Então, você vai chegar na igreja e você já vai diretamente ao Ministério Infantil. Você vai deixar seu filho lá e vai voltar em paz para o culto, porque ele vai estar sendo muito bem cuidado. Então, você vai participar do louvor, você vai ouvir a palavra, e o seu filho vai estar sendo também ministrado lá no fundo, né? Lá no Ministério Infantil. Então, para ficar bem claro, para quem está nos assistindo aí, que é fazendo uma visita para nós, né? Na IPR Cape Cod Church, em Hyannis, aqui no Cape Cod, nossos cultos são de quinta-feira, às 7 horas da noite, e aos domingos, às 9h30 da manhã. Quando você chegar lá no Ministério Infantil, você chegou na igreja, você vai ser encaminhado ao Ministério Infantil. Lá, se o seu filho tiver um diagnóstico, você vai falar que você quer falar com alguém da inclusão. Então, qual que é o nosso trabalho ali? A gente vai preencher uma ficha, colocando todas as características do seu filho, porque a gente quer conhecer a sua criança, os gostos dela, porque a gente precisa criar essa conexão. Né? O que desorganiza seu filho? O que faz ele ficar feliz? Baseado em todo esse conhecimento, é que a gente vai poder dar todo o suporte para que ele consiga ficar ali e oferecer todas as acomodações para essa criança. Então, é um ambiente que está preparado, com segurança, com acomodações, para receber a sua criança. Hoje nós temos ali, quando nós começamos o Ministério de Inclusão, nós tínhamos 5 crianças. Hoje, com tão pouco tempo, a gente está com 17 crianças cadastradas no Ministério de Inclusão, onde a gente oferece, a gente vê a necessidade da criança. Tem crianças que precisam de suporte 1 a 1, que é aquela monitora que vai ficar do lado o tempo todinho. Tem crianças que não, que às vezes tem dificuldade só na transição. Então, a gente já vai estar ali para oferecer aquelas acomodações na transição. Ah, tem dificuldade com som alto, a gente tem o fone abafador, a gente chega e oferece para a criança. Então, são coisas que existe uma equipe realmente que estuda e que está treinada para ajudar a sua criança. Então, eu quero receber muitas crianças lá. Amém. Eu achei interessante, né, que esses dias eu vi o Júnior, graças a Deus faz parte, né, desse ministério lindo, e ele estava no pescoço com algumas fotos, né, com algumas imagens, e aí alguém comentou, você sabe que isso faz um efeito? Eu falei, porque eu não tinha visto ainda. Ela falou assim, nossa, outro dia a criança estava fazendo alguma coisa, eu mostrei a foto referente, a criança, assim, respondeu tão bem. Como que é isso, Tchaline? Que mágica que faz essas figurinhas? É o cordão da comunicação visual, né? No caso hoje, realmente, o maior que a gente mais recebe ali é criança com autismo. E uma das dificuldades da criança com autismo é obedecer esse comando verbal. Então, se ela está batendo, você fala assim, não pode bater, porque vai machucar seu amiguinho vai chorar. Ela não está entendendo nada do que você está falando, entendeu? Agora, se você pega uma foto daquele desenho que a gente tem no cordão, do menininho empurrando o outro, aí tem um X bem grandão em cima, aí você mostra para a criança e fala, não pode bater. Ela já assimilou aquilo. A mensagem é curta e direta. Uau! Entendeu? Então, nós temos crianças ali que não falam. Nós temos algumas crianças ali que não falam. Então, para ela se comunicar, ali tem a fotinha do banheiro, ela mesma pega o cordão e mostra que ela quer ir no banheiro. A gente coloca ali, é hora de fazer a fila, segura minha mão. Então, às vezes, se você ficar dando esse comando verbal, ela não vai entender. Mas então, se você mostrar a foto né, a monitora segurando a mãozinha da criança e fala, olha aqui, segura minha mão. Ela segura a sua mão. Olha que interessante. A pessoa descreveu na hora, eu não sei qual é o exemplo que ela deu, mas ela estava assim, surpresa com o efeito que ela tinha acompanhado. Eu vou contar, então, uma experiência para vocês que tem muito efeito, o schedule, a rotina,
do culto. Então, crianças também, às vezes, ela não sabe lidar com o inesperado, principalmente crianças com diagnóstico de autismo. E essa era uma dificuldade muito grande do Luca. Lá tem algumas transições, né? Chega, separa da mãe, vai pro templo das crianças, depois é separado por idade e vai para a salinha. Então, tem crianças que têm dificuldade dessa mudança de rotina, e mudança de ambiente, e às vezes ela vai chorar quando ela for sair do templo para a salinha. Mas não é porque ela não quer ir para a salinha, é porque ela não se preparou para essa transição. Então, a gente tem o roteiro. Quando a criança chega, a gente já conhece que ela tem essa dificuldade, a gente já monta o roteiro do culto para essa criança. Então, na semana passada, aconteceu, foi algo bem interessante que a gente viu que tem efeito. Uma criança estava querendo fugir, né? Ela estava ali, não estava conseguindo ficar naquele ambiente, estava querendo fugir dali do Ministério Infantil. E eu falei assim: vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa muito legal. E eu peguei, nós temos essa rotina pequenininha. Falei, vamos montar comigo. Aí é umas figurinhas que você cola com velcro, é algo bem chamativo para eles. Falei, então o que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos no louvor, nós vamos adorar o Senhor. E colocamos ali. Depois nós vamos para a salinha, coloquei a figura da salinha. E depois nós vamos brincar de algo que você gosta muito. E coloquei brincar. Sabe o que essa criança fez? Ok, então vamos. E foi pro louvor. Cada etapa dessa, ela ganha uma estrelinha. Então, ela ficou no louvor, eu falei, vamos colocar sua estrelinha? Nossa, você fez um bom trabalho. Colocou a estrelinha. Agora é hora da salinha. Vamos? Vamos. Foi para a salinha, colocou a estrelinha, depois brincou da brincadeira preferida, porque esse último item tem que ser algo que ela goste, para estimular ela a querer fazer os outros passos, né? Então, o último você coloca algo muito legal. E aí, essa criança ficou o tempo todo, não quis fugir. Por quê? Porque ela foi preparada para tudo que ia acontecer ali. Legal, Interessante, né? Legal, nossa, tremendo, né? É muito legal. E eu vou pedir a Tia Aline para falar um pouquinho, né? Está quase esgotando nosso tempo. Mas Meu Lindo Mundo Azul, é isso? Acertei? Uhum. Então, fala um pouquinho para a gente, que também é um projeto onde muitas mães se comunicam com você. Você mudou suas redes sociais, colocando todos voltado para o Lindo Mundo Azul. Fala um pouquinho para a gente como funciona. Então, foi lá atrás, quando o Luca teve o diagnóstico também de autismo, que eu me vi naquela situação sozinha, procurando mães. Eu falei, eu vou abrir uma página no Facebook. Na época, eu não, acho que nem existia Instagram, né? Abri no Facebook e comecei a me conectar com muitas mães. E ali a gente compartilha experiências, tudo que é informação sobre esse mundo do autismo, a gente compartilha ali nessa página do Facebook, mas de uma maneira geral. Ali, hoje, eu acredito que a gente está por volta de uns 370 mil likes, assim. E eu fico muito feliz por isso, porque são pessoas que estão falando de autismo, levando a conscientização do autismo aí adiante. A gente tem pessoas de várias partes do mundo aí, né, que compartilham experiência nessa página. No Instagram, é algo novo, né? Eu tinha o meu pessoal e tinha o meu Instagram do Meu Lindo Mundo Azul, que é onde a gente troca experiências, eu dou dicas, né? De como você pode ajudar a sua criança em casa, porque a gente sabe que no Brasil muitas famílias não têm acesso à terapia ABA, que é uma terapia muito importante. E é uma terapia que tem realmente comprovação científica. Então, eu resolvi usar do meu conhecimento para fazer vídeos e alcançar essas famílias, porque elas possam ajudar os seus filhos em casa, mesmo que não tenha condições financeiras, porque é uma terapia muito cara no Brasil. Sabemos que hoje existe uma lei no Brasil para que a criança receba, mas no Brasil tudo é muita luta, né? Tem que procurar seus direitos. Se quer conseguir, está perdendo tempo. Vamos para o vídeo, vamos aplicar em casa as dicas. Então, hoje eu me resumi numa rede social só, numa página só, que é o Meu Lindo Mundo Azul, para poder alcançar mais famílias e ajudar essas famílias também. Então, você que está aí do outro lado, pode se conectar com a Tia Aline através do Meu Lindo Mundo Azul, né? Isso aí, vamos deixar no YouTube, no Face, a descrição aí, na descrição, o link, né, para
você poder acessar. O lugar do autista é em todo lugar, tema da campanha 2022 de conscientização, né? Dia Mundial da Conscientização do Autista, né? E como é que está o coração, né? Porque agora o lugar do autista em todo lugar também é na igreja, né? E também será em outros lugares, né? Com respeito, né? Com carinho, com dedicação, né? Com igualdade, né, Celina? É isso aí. Eu espero que, em nome de Jesus, assim, você que está assistindo aqui hoje, né, esse programa, que Deus possa ter colocado essa sementinha aí no seu coração, que ela venha criar raiz e florescer, sabe? Às vezes eu falo que você não precisa esperar por alguém para começar. Às vezes Deus quer usar você mesma, sabe? Então, procure conhecimento, né? Estudar e começar esse trabalho na sua igreja. Já identifique pessoas que crianças que precisam de ajuda, já começa a oferecer esse apoio, né, para essas crianças. Uhum, perfeito, perfeito. Isso aí. É muito interessante, você que se identificou com essa, né, com essa, a história da Tia Aline, esse trabalho, você quer ser voluntário, ajudar, de repente você fala assim, não, eu não tenho filhos, não com diagnóstico, né? Mas eu me interessei, eu quero ajudar, eu quero trabalhar. Às vezes você até da própria PR e nunca ouviu de uma forma assim explicada, como a Tia Aline está explicando aqui, como funciona e tocou no seu coração de ajudar. Procure Tia Aline, que sempre é bem-vindo, né, Tia Aline? Mais pessoas para trabalhar no ministério, né? Com certeza, né? Precisamos, porque nós estamos aí realmente fazendo esse trabalho de conscientização para trazer mais crianças. E para que a gente possa acolher muito bem essas crianças, nós precisamos de mais pessoas, né? Mais voluntários. Com certeza, né? Jaline, a sua orientação, né, para essa família, né, a sua orientação final para essa família que está nos assistindo agora, né, a sua observação para essa família, né, que está assistindo a gente agora. Bom, eu quero falar dos dois aspectos. O primeiro é das famílias que estão aí nessa dúvida, que eu sei que muitas famílias se encontram na dúvida de será que o meu filho tem autismo? Procure um especialista o quanto antes. Vai ser importante para o seu filho. Não se preocupe com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas vão dizer. O que importa é a vida do seu filho, né? Então procure ajuda, procure uma avaliação. Em relação às igrejas, abram os braços para receber essas famílias, sabe? Igual eu falei agora, se não tem pessoas que se consideram capacitadas, procure capacitação, mas o primeiro de tudo, vocês têm que ter amor. Então, você tendo amor, vocês já vão ter uma boa porção do que é necessário, né? O conhecimento vocês vão buscando devagarinho, mas essas famílias são famílias muitas vezes machucadas, que precisam de amor, que precisam ser acolhidas, e elas querem levar os seus filhos para a igreja, elas querem fazer parte disso, elas querem que o seu filho esteja incluído também, como todas as crianças. Então, né, igrejas, abrem os braços, recebam com amor essas famílias, em nome de Jesus. É isso que eu queria deixar essa mensagem assim, para todas as famílias. Não tenham vergonha, família, pai, mãe, não tenham vergonha de levar suas crianças. E não é só na igreja, não, em lugar nenhum, porque eles são dignos de estar em todos os lugares, como qualquer outra criança. Não fique pensando, meu filho vai chorar, toda criança chora. Meu filho vai correr, toda criança corre. Não rotule o seu filho, não limite o seu filho. Ele merece estar em todo lugar. Amém. Ô, Tia Aline, só uma dúvida para encerrar. O pai e a mãe que tem que buscar essa ajuda, é no pediatra mesmo que ela leva para ser identificada ou tem uma área específica? Eu sei que no Brasil é um pouquinho diferente do que aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos é um neurologista. Então, você vai falar com o pediatra, vai falar, né, todos os seus pontos aí de observação que você está desconfiado, e ele vai te encaminhar para um neurologista. No Brasil, eu sei que você passa realmente por vários profissionais, são avaliações separadas, né, do desenvolvimento infantil. Então, acho que no lugar que você mora, procure primeiro o pediatra, procure saber como que funciona para ser feita essa avaliação, mas já leve, assim, eu acho que a gente tem que ir muito bem preparado para essa consulta.
levar vídeos, porque o comportamento que a criança apresenta em casa, ela não vai apresentar na frente do especialista. Então, leve vídeos, escreva tudo. Meu filho chora em ambiente cheio, meu filho enfilera objetos, meu filho não socializa, meu filho tem dificuldade de comer texturas diferentes. Escreva tudo e já vai pronta para realmente o especialista possa fazer essa avaliação, porque quando a criança é pequenininha, mais vai ser avaliado o que você está falando do que às vezes a própria criança. Sim. Perfeito. Adulto também tem autismo? Bom, fica para o próximo programa, né? E tem bastante. Fica para o próximo programa. Até famosos, tá? Até famosos, é verdade. Exatamente. Tia Aline Gaspar, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por ter cedido o seu tempo para nos abençoar, compartilhar informação, que esse programa possa ser realmente uma bênção na vida de quem assistir, um instrumento de orientação, de informação, para que, de repente, alguém que esteja, né, passando por algum momento difícil, perdido, sem saber que rumo tomar, vai saber agora, com esse programa, quem chegou aqui até o final. Muito obrigado pelo seu tempo, tá bom? Eu que agradeço. Para mim, esse é um privilégio poder vocês abrirem essa porta para que seja falado de um assunto tão importante, tão delicado na vida de muitas famílias, mas que realmente possa alcançar muitas vidas. Muito obrigada aí pelo convite. Amém. Glória a Deus. Um beijo na família e muito obrigada por esse suporte sempre, né, que você tem nos dado. Muito obrigado. Um beijo, fica com Deus. Até a próxima, hein? Até a próxima. Tchau. Que Tchau. bacana, hein, Tati? Que bacana. Falamos aqui com a tia Aline Gaspar, né, do Ministério de Inclusão da Igreja IPR Cape Cod, né, e também do Special Love, né, também do lindo Mundo Azul. São tantos projetos. Para quem não tinha tempo para fazer muita coisa, está fazendo tudo, né? Graças a Deus, tudo caminhando assim. A tia Aline e a família dela tem sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Amém. Porque quando você não tem uma certeza, e ninguém está pronto para ouvir que um filho tem algum tipo de deficiência, algum lado especial, né? E vem medo, vem ansiedade, vem um tanto de coisa. E quando você tem um suporte de uma pessoa que entende da área, que vive o que você vive, foi o que a própria tia Aline falou, né? De quando você conversa, você interage, isso te traz uma segurança muito grande, né? Você não se sente só. E lá na igreja é um suporte dobrado, porque é um suporte para a criança e para o pai, porque o pai, ele acaba sendo, os pais acabam sendo muito sugados, mais do que o normal. Então, se ele não tiver com a fé dele firmada, eu acho que é uma das questões que acaba tendo divórcios, porque são famílias que acabam ficando sem estrutura por não saber lidar com essa situação. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo Prete, pastor Azalho, todo o nosso ministério, a tia Fabiana, por estar abraçando essa causa, porque é lindo ver o trabalho que é feito. Para cada criança tem uma assistência dentro da necessidade dela. Eu tenho acompanhado isso e eu falo com você, é um trabalho lindo, 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 lindo. E eu louvo a Deus porque hoje nós podemos dizer que as crianças podem estar em todos os lugares, porque a gente teve muita experiência de lidar com crianças especiais, e a gente viu que a realidade é essa. Muitas vezes, né, elas não são bem aceitas. Amém. Finalzinho do nosso programa de hoje, o Palavra de Vida, agradecendo sempre, né, a você pelo carinho e pela audiência. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, e lembre-se sempre, a família é tudo. Bye!